Olá, meus amigos, tudo bem? Parte 2. Vamos para a nossa quarta questão, a saideira do tema divisão composta. Põe na telinha aí. Nosso amigo André. 2 analistas judiciários de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho. Então nós temos aí Felício e Marieta. Foram incumbidos de analisar 56 processos. Olha aí. Decidiram dividir o total de processos entre si em partes que eram, ao mesmo tempo, diretamente proporcionais ao tempo de serviço e inversamente proporcionais às suas idades. Então vamos montar aquele quadrinho que é o sucesso, que não pode vacilar aqui. Vou botar aqui idade e aqui o tempo. Então aqui é DP. Ó, cuidado para não errar a relação. Põe na telinha. Olha ali. Dividir entre si em partes que eram ao mesmo tempo diretamente proporcionais aos respectivos tempos de serviço no tribunal e inversamente proporcionais às suas idades. Põe na tela. Já está na tela, desculpa, gente. Se na ocasião Felício era um funcionário do tribunal há 20 anos e tinha 48 anos de idade. Então, nosso amigo Felício, a idade dele 48 e trabalhava no tribunal há 20. Põe na tela. Marieta lá trabalhava há 8 anos. Então, se coube a Marieta analisar 21 processos, a sua idade. Nós desejamos a idade de Marieta. Então, a idade dela é X e ela trabalhou durante 8 anos. Então, está aí, idade de Marieta X e o tempo de serviço dela trabalha lá há 8 anos. Pessoal, nós sabemos que na relação inversa, obrigatoriamente nós devemos inverter os números. Agora, quando eu tenho apenas 2 pessoas, eu posso fazer esse macetezinho, ou seja, esse processo mais simples. E eu só posso aplicar essa regrinha quando você tiver 2 pessoas. Em vez de você inverter as partes, os números, você inverte a posição deles. Então, Felício, ele será igual a 48, ou desculpa, o X sobe, X vezes 20. Marieta, 48 décimos, vezes 8. Vou simplificar aqui por 4, vai dar 5, X vezes 5, e aqui por 4, vai dar 2. 5x e 96. Então, Felício, 5x, Marieta, 96. Só que isso daqui, gente, colocar aqui para vocês, nós temos isso aqui como partes. Isso aqui são as partes da relação. Agora, nós temos uma observação. Felício, Marieta. Põe na telinha. Eu sei que minha amiga Marieta, ela fez 21 processos. Então, vamos colocar aqui. 21 processos. Felício, olha só. Se o total é 56 e ele fez 21, Marieta fez 21, né? Então, nosso amigo Felício, ele fez quantos processos? 35. Então, Felício tem 5x partes, Marieta tem 96 partes. E eu sei que Felício, ele produziu 35 processos e Marieta produziu 21 processos.
Então, aí, nesse caso, eu posso fazer a seguinte relação. Olha só. Partes, processos. Partes 5x, que nós temos processos, parte de Felício. Felício fez 35 processos. Marieta, ela tem direito a 96 partes e ela fez 21 processos. Então nós vamos sair utilizando a regrinha de 3. Lembra que eu comentei com vocês, se ele fornecer a vocês os processos, a quantidade individual, nós podemos utilizar a regrinha de 3. Agora, no nosso caso aqui, o nosso objetivo é descobrir o valor de x. E esse valor de x é quem? É a idade de Marieta. Então, ó, 5x vezes 21, 35. Então, x é igual a 96 vezes 35 sobre 5 vezes 21. Posso simplificar aqui por 5, vai dar 7, por 5 vai dar 1. Aqui por 3 vai dar 7, e aqui por 3 vai dar 32. Então, x é igual a 32 vezes 7, corta, ela tem exatamente 32 anos. Então, nós simplificamos 5 e 5 e 3 e 3. Não pode esquecer que simplificar é o mesmo número dividir em cima e embaixo. Então, x é igual a 32 anos. Beleza? Tranquilos? Põe na telinha. E vamos marcar a letra D. Marieta estava compreendida entre 30 e 35 anos, a idade dela. Gente, só um comentário importante, olha só, vem comigo. Isso daqui é um método de cálculo. Em vez de você inverter os números, você inverte a posição. Você só vai fazer isso quando você tiver duas pessoas. Uma vez já me perguntaram, Bruno, então esse 48 é de Marieta, Marieta tem 48 anos? Não, gente. Isso é um processo para calcular. Então, por exemplo, qual é a parte que Felício tem direito? Eu não sei. Aí, como é inversamente, eu vou trocar a posição. Então, x vezes 20. Qual é a parte que Marieta? 48 vezes 8. Simplifiquei. Cheguei como resultado final 5x e 96. Então, Felício ele tem direito a 5x partes. Marieta, 96. E esse x, ele está representando quem? Quem? O x está representando o valor, ou a quantidade, ou a idade de Marieta. E aí, como é que eu vou descobrir o x? A partir de um princípio de regra de 3. Eu sei que Marieta fez 21 processos. Sei que o total dos processos corresponde a 56. 56 menos 21 vai dar 35. Então eu posso fazer esse processo associativo. Olha só. 5x partes de Felício resultaram num total de 35 processos. 96 partes que Marieta tem gerou um total de 21 processos. E aí fazemos a regra de 3. Ó, 5 aqui por 5. 3 aqui por 3. 7 com 7 corta e chegamos ao resultado de 32 anos. Então dá aquela paradinha especial para copiar aí a relação. Vem para cá. E aí a parte da situação. Dá a paradinha especial também. Beleza? Tranquilos? Então está aí, meus amigos. Nós matamos um tema muito importante em prova. Divisão composta. Inclusive essa questão agora foi uma questão recente da Fundação Carlos Chagas, do TRT do Mato Grosso do Sul. Só para comentar com vocês, dependente da banca, esse assunto é cobrado. O próximo assunto da nossa caminhada, chegamos a ele.
é a regrinha de 3. Só que antes de comentar a regra de 3, eu preciso falar das grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Então, lembrando que grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir, contar. Proporcionar. A definição diz o seguinte: grandezas diretamente proporcionais são grandezas que, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. E nós vimos isso na sexta série. Eita, meu Deus, sexta série, é isso mesmo, sexta série. E eu também passei por essa pergunta. Eu ficava assim, meu Deus, como é que ele descobriu que essa relação é direta? Porque o negócio mexeu aqui, mexeu para um lado, mexeu para o outro, o cara disse que é direto. E aí, com o passar do tempo, né, fui inventar de dar aula, se tornar professor, e aí você começa a se perguntar, mas por que isso? E aí que eu comecei a observar que faltou aquele detalhe importante. Para descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente, eu preciso fazer uma relação fundamental, básica, uma comparação. Sim, Bruno, mas eu sei que tem um comparar, só que tem um detalhe. Você só pode realizar uma comparação no momento que você tem uma referência. Não existe comparação sem referência. Ou seja, não existe uma comparação entre parâmetros. Sem um parâmetro, né? Então, essa é a grande relação. Essa é a grande dica. Você tem que buscar um parâmetro. Então, por exemplo, eu sou um profissional horista. Eu ganho por horas. Quanto mais horas eu trabalhar, mais eu ganho. O que acontece? Subentende que o valor que eu ganho é o mesmo. Vamos subentender isso. O valor de hora-aula seja o mesmo. Minha hora trabalhada é a mesma. Então, esse seria o meu parâmetro. Poxa, se eu ganho o mesmo valor por hora, se eu aumento a quantidade de trabalhadoras em um determinado mês, obrigatoriamente meu salário ele vai aumentar. Agora, se eu reduzo meu trabalho, obrigatoriamente a minha quantidade de horas vai diminuir. Então, meu salário diminui também. Eu diminui a minha produtividade. É isso mesmo, gente. O professor, ele trabalha por hora. Ele não tem férias, 13º, não tem. Então, tem que trabalhar bastante. Por isso vocês ficam enjoados de nos ver aqui. Nós ficamos aqui sábado, domingo, feriado, conversando e dando aula. Então, esse é o parâmetro. Por exemplo, vou São João, um período junino e tal. Estou com problema de saúde. E aí preciso tirar umas férias, obrigação médica, objetiva. Então, eu decido fazer uma viagem. Essa viagem, ela tem, vamos dizer assim, eu sou um cara muito tranquilo, né? Aí o André vai no carro dele com piloto automático, carro todo chique. Aí o André vai, decide assim, ó Bruno, eu só vou 80 km por hora. Eu digo, beleza André, vamos a 80 km por hora. Ele apertou o botãozinho, o carro não sai de 80 km por hora. Não precisa nem botar o pé no acelerador. Aí eu digo, vamos para uma cidade A, que é pertinho. Ele disse, não, vamos logo para o outro estado, vamos entrar na bagaceira. Aí o que acontece? A velocidade é a mesma, nós já combinamos isso. Então, quanto maior a distância que nós vamos percorrer, maior o tempo da relação. Então, é isso que resulta numa relação diretamente proporcional. Então, eu posso dizer a vocês que a distância e o tempo são grandezas diretamente. Por quê, Bruno? Porque nós temos como comparação que a velocidade seja constante. Então, essa é a situação que nós temos. Então, um exemplo clássico. Vamos pensar em quilo e
Arroz. Quanto é que está o quilo de arroz, André? Não sabe, né? Então, tá mais ou menos 1,90. Aí você resolve levar 2 quilos de arroz. 3,80. 3 quilos, 5,70. Aí você diz assim, não, vai chegar uns parentes lá em casa, eu vou botar 10 quilos. Né? Porque você tudo completa no arroz. Mas o arroz é para dar sustância. E aí, R$19. O que você observa? Que a quantidade está aumentando. E o valor também. Então, a quantidade aumenta e o valor também está aumentando. Essa é a relação que nós temos aí. Quantidade aumenta e o valor também está aumentando. Mas assim, na verdade, a grande característica que você tem na relação diretamente proporcional é que a divisão entre os termos é uma constante. Então, por exemplo, se você dividir 1,90 por 1, vai dar 1,90. 3,80 por 2 vai dar 1,90. 5,70 por 2, por 3. Isso daqui, gente, vai apresentar o mesmo resultado. Então, a grande característica da divisão da grandeza diretamente proporcional é que a divisão entre os termos é uma constante. E para a divisão ser uma constante, é necessário que, se eu aumento um termo, o outro tem que aumentar. Porque o nosso objetivo é que a divisão final seja a mesma. Então, se um diminui, o outro embaixo tem que diminuir. Então, por isso que eles apresentam as mesmas relações. Então, se um dobra, o outro dobra também. Se um triplica, o outro triplica também. Então, essa é a relação que nós temos aí. Aí, observe. Eu vou colocar as principais grandezas diretamente. Seria tempo e produção. Vamos dizer que você tem a mesma produtividade. Então, se você aumenta o tempo de trabalho, você vai obrigatoriamente aumentar a sua produção. Aí você resolve aumentar a quantidade de pessoas. Obrigatoriamente, você, considerando que eles têm a mesma capacidade, você vai aumentar a sua produção. Distância e tempo. Considerando a velocidade média constante, se você aumenta a distância, obrigatoriamente você vai aumentar o seu tempo. Beleza aí? Tranquilos? Então essas são as principais que nós temos. Tempo e produção, pessoa e produção, distância e tempo. As principais grandezas diretamente proporcionais. Então, meus amigos, busquem essa relação. Busque esse parâmetro na nossa caminhada. E qual seria o parâmetro? Isso mesmo. O termo que você vai buscar. Eu sempre digo que é um tripé. Né? Se eu mexer nisso, o que acontece com isso? Tomando como base esse parâmetro. Beleza? Então, se nós temos as grandezas diretamente, nós temos também as grandezas inversamente. E falou inverso, você já lembra a situação. Então, as grandezas diretamente, inversamente, ela tem a seguinte característica. Se um aumenta, a outra diminui. Então, se um aumenta, a outra diminui. Só que é na mesma
proporcionalidade. Por exemplo, se uma dobra, a outra se reduz à metade. Se uma triplica, a outra se reduz à terça parte. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Uma dobra, a outra se reduz à primeira parte, à metade. Sempre mantendo a relação contrária. Então vamos ver um exemplo aqui. Vamos pensar velocidade média, né? Ó, e tempo. Então, eu e meu amigo André já decidimos a cidade que nós vamos. Vamos lá. Aí o que acontece? Eu digo, pô, vamos discutir a velocidade. Eu sou meio agoniado, eu não gosto de perder muito tempo na estrada. Aí eu digo assim, André, vamos a 120 km por hora? Porque se for a 120, nós vamos gastar 4 horas para fazer esse percurso. E aí você tem como referência que a distância é a mesma. Aí André disse, não, Bruno, vamos a 80. Eu digo, rapaz, se você for 80, nós vamos gastar 6 horas. Aí ele disse assim, não, mas eu queria te avisar que vai um amigo meu. Mas ele é muito medroso, ele pediu aí a 60 por hora. Então se você for a 60 por hora, André, tudo bem. Você vai gastar 8 horas, quando não poderíamos gastar 4. E o que vocês estão observando? Que eu estou reduzindo a velocidade e o meu tempo ele está o quê? Aumentando. Então essa é a relação inversamente proporcional. Enquanto um decresce, o outro cresce na mesma relação. Beleza? Pode deixar lá? Agora, 120 passei para 80. O 4 passou para 6. Mas por que quando eu diminuo de um lado eu tenho que aumentar do outro, Bruno? Porque na relação inversamente proporcional, a multiplicação é uma constante. Então, números inversos significa dizer isso. O produto entre eles é uma constante. Então, essa é a relação que nós temos aí. 120 vezes 4 é igual a 480. 80 vezes 6 é igual a 480. E 60 vezes 8, 480. Então, o produto entre eles, ó, é o mesmo. É uma constante. E essa é a relação que nós temos aí. Beleza? Tranquilos? Então, essa é a situaçãozinha que nós temos. Vamos colocar as principais. Principais são o seguinte, ó. Velocidade e tempo. Você tem pessoas e tempo. Porque se você aumenta a quantidade de pessoas, você vai diminuir o tempo. Quando eu falo pessoas, pode ser capacidade da pessoa, que o pessoal às vezes me pergunta isso, mas capacidade. Então está aí as principais grandezas inversamente proporcionais. Tranquilos? Beleza? Então, gente, ó, vimos essas partes importantes das grandezas. Agora, você vai treinar isso ao longo do tempo.
Então não esquece de buscar esse parâmetro, essa comparação. Mas você já fica expert com as principais grandezas que nós temos, ok? Então você escolhe, descansa um pouquinho, porque nós vamos fazer questões de regra de 3 simples e depois regra de 3 composta. Então os últimos blocos de hoje estão sensacionais. Te espero daqui a pouco.